Eu tenho muita curiosidade com o lance da vida pós-morte, né? Eu tenho essa muita curiosidade. Aí você falou assim, isso aí é segundo o cristianismo, por exemplo. Eu não sou cristão. Mas aí como é que fica, por exemplo? É um cara que é cristão e morreu, ele vai pra um lugar diferente de onde por exemplo, o budista quando morre vai? Então, cada religião tem um arquétipo do que seria a constituição, vamos dizer assim, mitológica, baseada no que cada um acredita, e no conceito de vida após a morte. Cada religião tem o seu arquétipo, ou seja, é uma história. Acredita-se que. Por quê? Porque ninguém voltou para contar. Galera, lá é legal, viu, meu? Tem um frigobar ali cheio de cerveja. Ninguém voltou para contar. Nem as criaturas que você vê, por exemplo? Então, aí eu vou te explicar qual é a realidade e o palpável da vida após a morte, que é o que a gente mais se depara. Dentro do budismo, por exemplo, o budismo ele trabalha muito essa questão de encaminhamento de consciência, o que é uma clarividência. Tá? Dentro dos conceitos budistas, dos livros reais, os sutras, o Tripitaka, todo o caminho da vida de Buda, que foi o Siddhartha Gautama, que Buda não é uma pessoa, ele é uma consciência. Acredita-se que torna-se muito hábil o encaminhamento das consciências para que elas não fiquem presas aqui à matéria. Isso é uma habilidade que você desenvolve junto ao budismo e ao hinduísmo. Você desenvolve isso. Não é um dom, é uma habilidade. Ok. Nas outras demais crenças, isso não existe. Não existe essa habilidade de você, no período de morte, você se concentrar, falar, minha consciência, onde está? Tchau corpo, tchau emoções, tchau pensamento, fui. E isso é factível. Isso pode. Isso acontece há mais de 2.500, 3.000 anos. Mas acontecem com pessoas que são ligadas ao hinduísmo e ao budismo. Tá. Que tem esse conceito. Ok? Para uma pessoa normal, que teve uma vida normal, o que ela se depara depois da morte? Ou seja, nesse período que seria a morte em si. Acredita-se que dois caminhos vão aparecer. Um deles é aceitar a sua morte. Outra, não aceito a minha morte. Pessoas de idade aceitam muito mais a morte do que jovens. Por quê? Porque eles, ao longo de todo o seu envelhecimento, ele já vai maturando dizendo, eu estou morrendo. Não sei se os avós de vocês tiveram esse pensamento e já falaram com vocês a respeito disso, dizendo, eu vou morrer, ou estou morrendo. Sim. Já estão se preparando, né? Perfeito. A consciência dele já vai se preparando, ele vai se desapegando naturalmente das coisas. Ele vê ele ficando mais velho, tem menos força, doente, vai sabendo que vai né? morrer. Perfeito. Quando chega no leito de morte, ele já não tem mais apego a nada, porque ele aceita a morte. Então ele realmente não tem mais nada, ele vai embora. Pessoas que estão no auge da sua vida não aceitam a morte. Por quê? Porque o cara está numa adrenalina de trabalho, adrenalina de casa, contas para pagar, um monte de correria, o cara morre num acidente de carro. Cara, Nossa, era isso que eu ia te perguntar. ele não Que morre. morre do nada, tipo, sei lá, levou um tiro. Essas pessoas que morrem, eles devem ficar perdidaços. Fica. E tem um vídeo meu no canal que eu falo e mostro um cara que morreu e tá olhando para o próprio corpo. Nossa, tipo desacreditado? Desacreditado. Ele foi assassinado. Tá? Eu tenho uma playlist que chama Spook Murder Houses, onde eu pego casos reais, histórias reais de pessoas que faleceram, do tipo desses canais de polícia americano, não pego nada do Brasil, eu pego só americano. E aí foi um cara que foi pra guerra, voltou e ele queria fazer um documentário sobre o que ele encontrou. No dia seguinte, encontraram o corpo dele, o corpo da mulher e da filha mortos. A vizinhança falou, ele não se matou, alguém entrou lá e apagou o cara. Aí eu fui ver o vídeo, mas assim, eu não vejo antes. Então o vídeo é play e vambora, tempo real. Aí chegou a imagem dele, eu dei um pause, eu gelei. Eu falei, cara, é impressionante. Você vê o cara olhando pro próprio corpo assim, dizendo, eu não sei o que aconteceu, eu não me matei. Você pega o registro da energia do cara. Tipo assim, ele pode ter tomado um tiro de costas? Pode. E aí colocaram o corpo, limparam a arma, colocaram a arma em cima da mesa. A arma foi encontrada em cima da mesa. Caralho, mas isso que eu pago pau pra você, você consegue observar por vídeo? Eu pensava que essa era uma parada que você sentia energia. Tudo. o Então cheiro. pode Eu vou ser te que você mostrar, veja vou te uma explicar. foto no Sim. Instagram e fala assim, nossa, tem tal coisa. caralho. Tipo Mas isso é o que a gente faz. A Dani tá aqui, ressalta isso. Esse é o nosso trabalho. O que acontece? Nós temos 8 consciências no corpo. 8. Porra, é muita coisa, né? Essas consciências são muito fáceis de serem entendidas porque lida com conceitos budistas, ok?
Isso aqui é um copo. Certo. Você toca no copo. A consciência, tipo, frio ou quente. É uma consciência. O tamanho do copo. O que é o copo? Aonde ele está? Tudo isso são percepções que você tem. E são interpretadas por uma consciência que você tem. Então, são 5 consciências básicas, que é olhar, sentir, degustar, né? O tato, paladar, olfato, tudo. E que é traduzida por uma consciência que diz, estou com sede ou não estou com sede? Vou beber ou não vou beber? O copo está aqui, eu vejo o copo. Junto a essas consciências, você tem outras percepções, que são essas percepções mais aguçadas e mais sensoriais. Então, quando eu olho uma imagem, a minha percepção não é só ver a imagem, mas eu fui treinado para ver o seu corpo de energia, ver o que está conectado em você, ver o que está atrás de você, e que lhe causa problemas físicos, emocionais e mentais. E isso você aprende no budismo e no hinduísmo. Como você olha para uma pessoa e é um gráfico. Isso. É porque é uma pergunta muito que eu tenho muita vontade de fazer. Eu deixo você concluir, mas para encaixar no que você tá falando, por exemplo, quando você olha uma pessoa, ou uma foto, ou algo do tipo que você fala, pô, tem uma senhora ali, por exemplo. Como que é isso nos seus olhos? É uma esfumaçante? É um laser? É uma pessoa? Como que você vê? É algo, tipo, que nem a gente vê em filme, tipo, é algo branco, tipo, um vulto. Uma fumaça. O que você vê? Tipo, o que você vê que você fala... Pô, você identifica o rosto da... Você só vê um vulto. Eu vou te explicar. Uma dessas consciências é como se fosse um sonar, tá? Você sente calafrio. Sinto. Imagina esse calafrio bem potencializado, na qual é como se eu estivesse aqui no ambiente e eu solto um pulso de energia. Esse pulso de energia, ele vai que nem um sonar, ele me detecta o que tem e volta para mim e me traz a imagem, a sensação, a percepção, tudo em questão de segundos. Mas isso tá com você ou você tem um equipamento que faz isso? Não, que às vezes você tem um, tipo assim, às vezes tem um equipamento. Ele é um ninja do capiroto, caralho. Não sou ninja. Ele chega Porque aqui... você cria isso. Você desenvolve. Eu ia falar, você... Né? Desbloqueia. Desbloqueia, eu ia falar. Plugin, o cara tem eu tô jogando muito com Necromante e Diablo, eu tenho que parar com isso. Você desbloqueia isso, né? Não, você atinge um estado de consciência para esse tipo de coisa. É como se fosse o calafrio, só que você expande essa energia. E na hora que você expande energia, você consegue verificar o que tem atrás, que nem eu vi o que tem atrás de você. Então eu solto... Manda embora aí, pelo amor de Deus. Não, meu obsessor é meu amigo. Ah, tá. Então esse cara que tá comigo é meu parceiro? Não, não é. Ah, então. O cara quer amigo... Que ele fala, não. Ele quer ser amigo de todo mundo, cara. É porque ele é bonzinho, né? Eu não quero nada que me faça mal aqui, então, mano. Então, se tem um cara te puxando pelas costas,